saber. Ô, Rogério, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou aproveitar que você sabe que você é meu personal advisor para assuntos do Oriente Médio. Quero saber o seguinte: você acha que você conhece muito aquela região Oriente Médio, né, se estendendo até o Cáucaso aí? Você acha que a política americana pode mudar para a região? Porque os Estados Unidos, apesar de já não ter mais a presença maciça que eles tinham no Oriente Médio nos anos 80 e 90, né, eles ainda influem bastante ali. Você acha que pode dar alguma modificação nisso? Como é que você está vendo tudo isso aí? Em relação ao resultado destas eleições, se republicanos efetivamente confirmarem esse favoritismo, eu não vejo assim uma grande mudança em curso muito imediata, até porque eu acho que o maior ponto ali de disputa é efetivamente sobre a questão dos recursos naturais e rotas comerciais. Então você tem a rota comercial, muito do que acontece ali na questão da República do Nagorno-Karabakh, da Armênia, do Azerbaijão, do Irã, dessa disputa toda, com a Índia entrando agora, com o Paquistão entrando, está vinculada a essa questão das rotas comerciais. Essas questões são muito pouco exploradas, mas, por exemplo, uma ferrovia, que há um projeto de uma ferrovia que sai de São Petersburgo e chega, passando pelo Cáucaso, passando pelo Irã, e chega ao porto de Mumbai, na Índia. Então, esse é um ponto fundamental dessas disputas. Assim como também o controle do petróleo e do gás, o pessoal deve ter ouvido recentemente esses acordos entre a União Europeia e o Azerbaijão sobre a questão do gás, e os Estados Unidos estão muito envolvidos nisso. Os Estados Unidos, por exemplo, recentemente, a própria Nancy Pelosi esteve na Armênia, esteve na capital da Armênia, teve também na região o Blinken, o chefe da CIA. Eles estiveram recentemente na região, e o que eles querem, na realidade? Eles querem um controle físico. Aí é o Estado americano, o Estado norte-americano. Ele quer o controle físico daquela região para assegurar o controle das rotas comerciais e o controle também dessa questão do gás, do petróleo e dos minérios, que é uma coisa que o pessoal também esquece bastante. Mas essa província de Siunik, na Armênia, e essa região, esse enclave de Artsakh, no Nagorno-Karabakh, são regiões que estão sobre uma quantidade imensa de ouro, de minério, de cobre, enfim, de muita coisa aí que já tende a ficar mais escassa em muitos lugares do mundo. Então, é uma situação bastante ligada, bastante entrelaçada com essas questões. Agora, eu acho que como política de Estado dos Estados Unidos, não, até porque, como nós falamos na nossa live de agora há pouco, o próprio Trump, durante o governo dele, atacou o general Qassem Soleimani. Isso tem pouco mais de 2 anos, quase 3 anos, e marcou, inclusive, também a ruptura do acordo nuclear com o Irã. O governo do Trump marcou a ruptura do acordo nuclear com o Irã, que foi costurado por governos democratas. Então, eu não vejo para aquela região alguma coisa de caráter assim, muito alvissareiro. Outra coisa, não havia esse conflito que existe hoje na Ucrânia. E os Estados Unidos não só interferem no conflito na Ucrânia, como eles tentam, de alguma forma, fragilizar a área de influência da Rússia, não só no Cáucaso, no Irã, naqueles países do entorno, como também nas antigas repúblicas da Ásia Central. Tanto que, provavelmente, haja também a mão dos Estados Unidos no estímulo daquele conflito entre Tajiquistão e Quirguistão, que, de alguma forma, o Tajik é mais ligado ao Irã, até etnicamente, o Quirguiz é mais ligado à Turquia e ao panturquismo, de modo geral, até por questões étnicas também. Tanto que os quirguizes, parece que no último conflito ali fronteiriço, nas escaramuças que tiveram com os tajiques, usaram os famosos drones turcos Bayraktar. Eu acho que nesse momento, nesse contexto, uma vitória republicana muda muito pouco a atuação dos Estados Unidos naquela região. E em relação ao Irã, nós temos que lembrar que o Netanyahu ganhou em Israel. Eu acho que uma influência dos republicanos, né? Aí a gente volta, vai remeter lá para Kushner, para todo aquele entorno do governo Trump, né? Os planos ali de Abrão para o Oriente Médio e tal. Eu acho que, ao contrário, aumenta, nesse aspecto, a pressão sobre o Irã em um governo republicano. Não que um governo democrata não faça, né? Aquela live com o Sheikh Komi foi extraordinária, hein, comandante? Aquele papo que nós tivemos. Hoje eu estava olhando o canal dele. Extraordinário. Hoje eu estava olhando o canal. Ele é fora de série, né? Uma capacidade, inclusive, de demonstrar que tudo aquilo que a gente fala em relação à questão das primaveras, em relação à questão
das interferências externas. Ontem eu recebi uma mensagem aqui, a mídia iraniana, canais de Telegram iranianos, dizendo que foi pego um carregamento de armas dos Estados Unidos na fronteira do Azerbaijão com o Irã, já do lado iraniano, na província iraniana do Azerbaijão Ocidental. Tem duas províncias do Irã com o nome de Azerbaijão. E estas armas parece que eram destinadas a esses grupos que estão promovendo a chamada primavera ou insurreição dentro do Irã. E eu acho que essa questão ela é muito importante para remarcar que existe uma política de Estado dos Estados Unidos em governos republicanos ou democratas. O governo republicano do Trump rompe com o acordo nuclear com o Irã e o governo democrata do Biden fomenta, de alguma forma, junto com Israel, com a Grã-Bretanha, com a própria Turquia, eventualmente, a insurreição dentro do Irã. Então, quer dizer, tem uma política de Estado. Eu estava vendo agora, comandante, os temas que mais preocupam a população dos Estados Unidos nessa eleição. E o tema principal, que eu acho que vai remeter ao conflito ucraniano, é a inflação. Então, o que está pegando hoje nos Estados Unidos... É economia. Economia. Lembra da frase, economia estúpido? É economia. E por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque, na realidade, esse conflito ele é muito oneroso, não só para a Europa, como também para os Estados Unidos. Aí o pessoal acha, eles vão vender lá o GLP caro para a Europa e tal, mas eu não acho que eles estejam muito confortáveis com essa realidade, não.